Record. In my heart, I know we are light. Together we are whole. Bom dia, bom dia, bom dia. Iniciamos a nossa aula, dia 24. Essa é a nossa terceira aula aqui no Permitindo-se Prosperar. Me falem se vocês me ouvem bem. Me ouvem bem? Eu convido vocês. Oi, Flávia! Oi, Soraya! Oi, Isabel! Que delícia vê-las! Então, a gente começa sempre a nossa aula, tomando consciência, né, do que nós iremos experimentar, conversar, inspirando profundamente, sentindo através do corpo. Cada palavra, cada informação, aquilo que vem, a gente passa a sentir através do corpo. Então, é como se tudo aquilo que chega pelos nossos sentidos, né, principalmente os nossos ouvidos, ele traz informações. Me ouvem? Sim, agora sim, né? Eu tô mudando vocês aqui de lugar. Tô no Instagram também. Então vamos lá. Vamos ao que interessa, que eu sei que o meu tempo e o tempo de vocês é precioso. Então vamos ao que interessa para os assuntos da nossa aula. Então, o que que nós vamos conversar hoje, né? O que que nós vamos trazer aqui, né, nessa aula? É a terceira aula desse mês, dia 31. Vocês não têm atendimentos, mas vocês terão aula, tá? Nós teremos aula aqui falando sobre o que nós iremos trabalhar em abril e trazendo as consciências e as percepções. Então, qual que é o objetivo dessa aula? A gente compreender que o nosso campo energético, sistêmico, espiritual, emocional, né? Todo esse campo que nós somos formados, ele precisa de limpeza, desprogramar o script que nós temos, o software que está rodando na nossa mente, né? Limpar as energias densas que ali estão. E a gente faz tudo isso. Aí a gente vai para movimentos de criação. Então, eu limpo, eu desprogramo, eu me reprogramo, e aí eu vou para movimentos de criar novas oportunidades, novas possibilidades, nova maneira de ver a vida. Ok, fiz tudo isso, legal, terminei, e agora? E agora, como que isso se manifesta? Como que eu dou sequência para isso, né? Então, a sequência que é a chave para tudo. É a constância daquilo que você começa a ajustar na sua vida e precisa agora continuar, continuar sustentando. As realizações, as materializações na nossa vida, elas se dão após um tempo em que você realmente se responsabiliza e cuida da energia que agora você emana, que agora você emite, né? Então, quando as pessoas vêm para um ciclo, vêm para movimentos, tratamentos, observem quantas e quantas vezes vocês foram para cursos, para atendimentos, para eventos, né? Em que vocês saíram desse lugar completamente transformados, completamente com outra ideia, com palestras, o que for, aulas, lives. Quantas foram as coisas que vocês entraram, vocês tiveram percepção de conhecimento e vocês tiveram, uau, é isso, entendi, já sei o que eu tenho que fazer, já sei o que tá, quais são os passos, né? Sou uma nova pessoa. Aí eu saio desse local e eu volto para a minha casa, eu volto para o meu ambiente. O que acontece dias depois? Eu volto a ter os mesmos pensamentos, as mesmas ações, as mesmas atitudes, eu volto às mesmas programações que eu tinha antes. E isso que a gente tem que entender. Você precisa de um tempo de constância para que você permaneça no estado de quem vai criar algo diferente, tá? Dr. Joe Dispenza, no livro
Quebrando o hábito de ser você mesmo, ele já diz assim: não se trata apenas de criar, se trata de permanecer em estado de criação. Então, se permanecer num estado em que você o tempo todo está em observação, o tempo todo você está puxando as responsabilidades dos acontecimentos para você, o tempo todo você está em ressonância consigo mesmo, prestando atenção em tudo aquilo que você é, em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você fala. Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos aqui no Instagram também, transmitindo para vocês a aula do Permitindo-se Prosperar, tá? Então, a maioria das pessoas, quando ela vai para processos de cura, expansão, movimentos, mudanças da vida, né? Elas acreditam que, ok, fiz o atendimento. Muitas pessoas chegam lá, eu preciso de um atendimento individual para resolver isso, aquilo, para resolver tudo. Vem para atendimento. Ok, é feito o processo. Volta para casa. Ela volta na outra semana, com as mesmas coisas, com os mesmos processos. E aí ela volta dali 15 dias, com as mesmas coisas, com os mesmos processos. Por que isso acontece? Porque a pessoa não está é, realmente disponível para fazer as mudanças que ela precisa fazer. Ela quer que algo aconteça, que algo a salve, que algo manifeste um milagre na vida dela, mas ela não quer em nenhum momento se responsabilizar por isso. Então, a grande chave para a mudança, criação de uma nova realidade, não é um, um evento isolado que você faz, não é uma simples técnica que você recebe, mas é a sustentação disso pós o atendimento, pós a técnica. As técnicas não funcionam, então, Kelly, é lógico que funcionam, todas funcionam. Mas se você der continuidade. Então, Kelly, eu preciso viver fazendo as técnicas, isso é dar continuidade. Não, a continuidade é, após isso, o que você se responsabiliza com aquilo que você aprendeu, com aquilo que você conheceu, com aquilo que você quer, e se responsabiliza com aquilo que você pensa, sente, fala e faz. Essa é a consistência, essa é a constância. E aí eu coloquei lá para vocês que hoje nós iríamos falar da lei do retorno. Por quê? Porque eu visualizei, eu criei, eu imaginei tudo que eu quero, eu fiz todos os tratamentos, eu fiz limpezas, eu hoje sou uma nova pessoa. Muito bem. E aí? Você precisa agora ter o tempo inteiro uma autoobservação daquilo que você pensa, fala e sente. Ou seja, a maioria das pessoas colapsa a criação daquilo que realmente quer, a criação de uma nova realidade, a criação de bens materiais. E aqui, quando eu falo em criação de tudo, porque nós somos criadores, nós temos que compreender isso. Somos filhos e filhas de Deus e estamos criando o tempo inteiro. Você está criando a realidade que você vive o tempo inteiro. Não tem folga. Não existe folga. Tá? Não pense, agora eu vou dar uma relaxada. Não, você não vai relaxar. No momento que você relaxou, você cria alguma bobagem na sua vida. Eu já contei, eu acho, para alguns, não sei se eu contei aqui, mas eu vou contar. O ano passado, lá na clínica que nós temos aqui, a porta, ela vivia emperrando. Ela vivia emperrando. E a gente mandava arrumar a porta, e quando você ia fechar aquela porta de vidro, ela emperrava e não fechava. E aí, muitas vezes, eu estava lá com pressa, indo para embora, e eu precisava chamar alguém para vir e fechar aquela porta para mim. O Cristiano, que está aqui na aula, quantas e quantas vezes eu liguei para ele? Cris, por favor, preciso de um homem para fechar a porta para mim. Lá via ele, tinha que erguer a porta, tinha que colocar a porta no lugar para poder fechar a porta. Nesse tempo, o nosso vizinho de uma clínica do lado que tinha, veio um cara e perdeu o controle da direção e entrou porta dentro e quebrou toda a porta deles ali, né? Toda a porta de vidro. Naquele momento eu pensei assim, vocês já imaginaram o que eu pensei, né?
Podia ter quebrado a minha, né? Que daí já arrumava essa porcaria aqui, já dava tudo certo. E tá, passou um tempo, nós arrumamos a porta de novo, ela voltou a incomodar de novo. E aí eu e a Carla um dia lá conversando, e eu falei, que coisa essa porta, não tem o que a gente faça, essa porta não para de incomodar. Mas bem que o fulano lá que entrou na porta do vizinho podia ter entrado aqui, né? Daí já mandava arrumar essa porta de uma vez e parava com essa bagunça. Foi isso que eu falei, foi isso que eu pensei. No domingo à noite, essa mês foi na sexta. No domingo à noite, a Tata que limpa lá a clínica, terminou a limpeza, foi embora, em vez de engatar, reengatou a primeira e entrou dentro da clínica. Quebrou o vidro, tudo. Aí nós tivemos que chamar a gente, botar um compensado, fazer cadeado, trocar chave, lavar aí um monte de confusão. Nossa, da onde isso veio? Você está criando o tempo inteiro. O tempo inteiro você está criando. E chega num ponto que você tem que estar tão na observação que você vai perceber. Se você estiver consciente, você vai perceber. Por que que isso está vindo para mim? Porque olha o que você está pensando e falando. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro, não tem como você fugir disso. E aí você vai começar a ter consciência. Por que que isso aconteceu? Cara, eu criei. Eu criei essa situação. Muitas vezes não acontece do jeito que a gente planejou, mas bem parecido. Então, essa autoobservação e responsabilidade, ela tem que estar muito consciente em nós. O que é que eu estou criando para a minha vida? Em que lugares eu me coloco? Quais são os pensamentos e sentimentos que tem em mim o tempo inteiro? E aí, como é que você sustenta a criação que você quer? Como é a sua comunicação? A nossa comunicação, que nós estamos falando no Permite-nos Prosperar esse mês, de expressão, comunicação, manifestação. E a manifestação acontece através do verbo, principalmente, né? Então, o pensamento é uma comunicação, com certeza. O pensamento é uma das primeiras expressões de comunicação, aquilo que você pensa. Tá, mas eu estou pensando e não estou falando, Kelly. Tá, mas você está pensando. E a sua energia chega antes da sua fala. Quantas e quantas vezes vocês já conversaram com pessoas que estão falando coisas mais lindas do mundo, né? Num conhecimento maravilhoso, você não sente confiança nessa pessoa. A energia dela te expele. Por quê? Porque tem mentira ali. Porque não há verdade, não há uma consistência naquilo que se pensa e se fala. Então, essa energia, ela chega muito antes. Você não esconde. Então, a comunicação é o nosso fio condutor para as manifestações que nós vamos ter. Comunicação, primeira, começa com o seu pensamento. Segundo, sentimento é uma comunicação? Com certeza. Com certeza. Aquilo que você está vibrando. Ah, eu estou falando muitas coisas, mas o que eu sinto é diferente. Pois é, a energia que você emana tem que estar coerente. Por isso, a partir do nosso chakra do coração, tá? Nós começamos a expandir chakra do coração, minhas emoções, sentimentos, o meu poder pessoal, veio para o laríngeo, que começa o quê? A minha conexão com o divino. Por que que a minha conexão com o divino começa aqui? Depois no chakra da coroa ele expande. Mas começa aqui por quê? Porque é como eu me comunico, me expresso. E comunico e me expresso tem a ver com o que eu penso sobre mim, sobre a vida, sobre as coisas, sobre aquilo que eu sou capaz ou não de fazer. O que eu ouço, quantas vezes eu paro para ouvir, me ouvir. Quais são os pensamentos que estão ali na minha pensamentosfera, né? O que realmente está se passando com a minha cabeça, com a minha expressão. Aquilo que eu falo realmente é aquilo que eu quero expressar. Eu presto atenção naquilo que sai da minha boca e chega aos meus ouvidos. Aquilo que sai da sua boca tem que chegar primeiro a você. Você tem que estar atento ao que é que você está falando, né? Então, nós estamos criando o tempo todo. O verbo, no princípio, tudo era verbo. Ou seja, no princípio, tudo era palavra. Aquilo que era dito se manifestava. Tá? João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, tudo era verbo. O que significa isso? Tudo se criou através da palavra, da fala. Então, quais são as coisas que você vem falando? Tudo começa pela palavra, pela frequência que emitimos ao nos expressar.
tá? Então, o que você fala, o que você expressa é o fio condutor para a sua manifestação. Isso vai definir se você vai criar ou você não vai criar. Agora, corrigindo, não existe você não vai criar. Corrigindo, isso define o que você vai criar de acordo com o que você realmente quer, ou o que você vai criar que é totalmente aquilo que você não queria. Mas a sua expressão, a sua energia, a sua palavra dita não sustentou uma frequência da qual você queria. Então, a comunicação é o canal vibracional por onde você passa a se manifestar, tá? Se isso não está bem claro, por que que a nossa expressão muitas vezes não está bem claro? Porque você não sabe o que quer. Vocês já conversaram com pessoas confusas? Gente, me dá um tique nervoso. Já conversaram com pessoas que ela começa a falar, 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 e ela não chega a lugar nenhum daquela fala? E ela se enrola inteira para falar uma coisa? E ela conta uma história enorme para chegar numa frase desse tamanho que era o essencial do que ela tinha que ter dito? O que é isso? São pessoas que ainda não sabem o que querem. Quem são as pessoas que não sabem o que querem? Aquelas que querem tudo. Aquelas que querem tudo. O que é que você quer? Você precisa se perguntar: o que é que tu quer? O que é que tu quer para tua vida? O que é que tu quer manifestar? O que é que tu quer criar? Quais são as coisas que você quer? Sai dessa perturbação, né? E muitas vezes elas enfatizam: ah, eu não consigo entender, eu não consigo pensar, eu ainda não sei que direção eu tomo, eu ainda não sei o que eu quero. Por quê? Porque querem algo muito grande e a longo prazo. Querem mudar toda a vida de uma vez só. Isso não funciona, isso não acontece. Você tem que ir por passos. A nossa vida é uma jornada, são passos. Ah, eu quero ter um filho. Eu quero ter um filho, eu quero ter um filho. Tá, primeiro você tem que ter um homem, se você é mulher. E se você é homem, primeiro você tem que ter uma mulher. Depois vocês têm que namorar, né? Ter contato sexual. Depois tem que fecundar o óvulo. Já é outro processo. Depois você tem que ter uma gestação, são 9 meses. E tem que dar tudo certo nessa gestação. Depois tem o processo do nascimento. Então, são processos da nossa vida. E essa é a grande perturbação da maioria das pessoas. Porque o que que elas fazem? Eu quero tal coisa. Tenha consciência do processo que você terá que percorrer para chegar àquilo que você quer. E dentro dessa consciência que você precisa criar, você precisa ter algo muito forte. Como você vai sustentar a frequência da sua criação? Como você sustenta, tá? Aí, chegando nisso, né? Então, o processo. Outro quesito que eu gosto sempre de trazer, que é muito fácil de compreender: oração. Eu faço uma oração pedindo que Deus me ajude em determinado projeto, em determinada questão, aquilo que eu necessito. Ok, eu faço essa oração. O povo aqui está querido, estão falando em silêncio para mim poder dar aula, que o quarto está interrompido. Então, tem um barulhinho aí, gente, vocês focam em mim. Então, a pessoa, ela quer algo, ela vai lá e faz a oração e ela pede que Deus a ajude, que ela consiga, que tudo. Ok. Minutos depois, ela fala um palavrão, ela besteima, ela ofende alguém, ela diz que a vida é muito difícil, que as coisas não chegam para ela, que nem sabe por que que ela tenta. Minutos depois. E passa o dia inteiro nesse lugar. O que é que você está querendo? Observe-se. Gente, se vocês tiverem questões, podem mandar no chat, tá? Se vocês tiverem perguntas, podem mandar aí. Tem uma aqui no chat, deixa eu ler. Chat. E o pensamento negativo sempre chega antes que o positivo. Sempre. O pensamento negativo, ele sempre vai vir antes, porque nós fomos programados. Você tem que entender uma coisa. Nós somos programados para sermos negativos. Nós somos programados para sermos egoístas. Nós somos programados para não confiarmos em nós. Nós somos programados para duvidar do mundo e das pessoas. Nós somos programados para cair. Nós somos programados para isso. E é por isso que constantemente nós temos que estar
dissolvendo esses padrões. Muitos de vocês já percebem a diferença, só que se não entram na consciência de que é uma permanência constante, isso nunca vai terminar, voltam aos mesmos padrões. Quantas e quantas pessoas dizem assim para mim? Eu entrei no Permitindo Prosperar, eu fiquei 6 meses e tudo começou a funcionar na minha vida. Foi o suficiente. Eu saí. Daí, uns 3, 4 meses, a pessoa me liga, me chama. Kelly, preciso voltar. Por que que precisa voltar? Porque ao sair do lugar, do ambiente que te traz a sustentação, as programações antigas vão novamente dominar o seu software, dominar os seus pensamentos, dominar a sua vida, mudar a sua criação. É assim que funciona, tá? É assim que funciona. E o negativo, ele é sempre mais forte. Já falei isso na outra aula, né? Eu falei para vocês, eu perguntei para vocês, vocês já perceberam que quando acontece, pode acontecer 1000 coisas positivas. Você pode ter uma vida assim de 5 anos de amor, prosperidade, coisas lindas, maravilhosas, positivas acontecendo. Quando uma coisa negativa acontecer, é como se aqueles 5 anos maravilhosos que você teve acabassem. Acabassem. O negativo, ele é como se ele comesse todo esse tempo ali e você fica naquela presença, tá? Naquela presença do negativo. Então, quando a gente vai para um processo, sai do processo, estamos aqui na aula. Eu saio da aula, vem um desafio. Por que que veio o desafio se eu acabei na aula? É teste, gente. Nós somos testados o tempo inteiro. O que é, como é que você vai agir? O que é, como é que você vai fazer? Tá ali, para você, nesse momento, quebrar um padrão. Você quebra padrão no momento que a dificuldade, o desafio, a situação acontece e você passa a agir de forma diferente instantaneamente. Ali você quebra padrão. Agora, se acontece o desafio e você volta aos seus mesmos conceitos, e só um tempo depois você toma consciência. Ah, eu tomei consciência, foi isso, aquilo, eu devia ter feito assim, assim, assado, veio por isso. Ok, tomou consciência. Consciência é a chave do conhecimento e eu passo para a mudança. Veio de novo o mesmo desafio, parecido com pessoas diferentes. Você tomou consciência na ação passada, no desafio passado. E agora, como você age nesse novo? Tem que estar consciente de entender que você precisa agir diferente. Ou, mais uma vez, pepino, por isso os altos e baixos. Porque você toma consciência, mas quando chega a ação de novo, você age da mesma forma. Você não pensa, você é impulsivo. Você não consegue raciocinar o que é que está acontecendo. Você simplesmente age da forma que o seu cérebro está funcionando. Como que eu quebro o padrão? Atenção. Esteja atento. Quando vindo qualquer coisa que seja, respire fundo. Lembre-se daquilo que já está na sua cabeça, daquilo que você já tem de conhecimento. Sustente o que você quer, tá? Então, para cada criação que você faz, existe um processo, existe um caminho que você precisa percorrer. E cabe a você a responsabilidade de caminhar esse caminho, de percorrer esse processo, tomando todas as medidas que são necessárias. E isso não inclui só como eu penso, ajo, sinto, tá? Mas aquilo que precisa ser feito para mim conquistar aquilo que eu quero materializar, que eu manifestei, que eu criei, né? Então, o que precisa para que você chegue até lá? Ó, a Kelly entrou, eu vou falar da Kelly, só porque ela entrou agora. A Kelly é uma excelente fotógrafa, maravilhosa, as fotos dela são perfeitas. Falando nisso, sigam ela, é muito boa as fotos dela. Ela quer chegar a ser uma profissional de fotografia nível hard, né? Top, é top das tops. Está na mente dela, é o que ela quer. E aí vem todo lugar. Qual é o processo que eu preciso percorrer para chegar nesta criação? E aí eu preciso estar disposto
a percorrer este processo. Fala, oi, Kelly. Só porque eu usei você aí. Tem que estar disposto a fazer o processo. O processo só pensar positivo, gratidão, é só pensar positivo, é só emanar coisas boas e esperar? Não. Agora você tem que estrategiar também. Você tem que fazer planejamento. Você tem que ter estratégia de quais são as coisas que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. E aí vem todo o lugar em você que você tem que ter constância para sustentar isso. Que você tem que ter coragem para sustentar isso, tá? Então, a partir disso, como eu usei o exemplo da Kelly, ela sabe o que ela quer. Primeiro passo, vocês têm que saber o que vocês querem. O que é que tu quer? Eu quero chegar em tal lugar. Lá, para lá que eu quero ir. Tá? Eu quero me tornar a pessoa tal. Isso pode ser para qualquer coisa. Você quer profissionalmente algo, você quer uma casa do jeito que você quer uma saúde melhor para o seu corpo, porque essa saúde não vai bem, você quer vendas na sua empresa, você quer comprar algo, não importa, você quer um amor, não importa o que você queira, não importa, você é criador, tá? Se o seu pensamento é capaz de pensar e de criar, você é capaz de materializar. Mas, junto com isso, vem todas as ações que você precisa ter e sustentar a frequência da criação que você quer. Então, eu quero uma mulher, uma esposa, né? Assim, 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 assado, maravilhosa, linda, tal, 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 que cuide de mim. Vou falar da esposa hoje. Ok, que tipo de marido você é? Aí eu quero um homem assim, 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 assado para mim, tá, tá, tá. Que tipo de mulher você é? Você precisa sustentar o que você quer. Vocês estão entendendo? Quando você quer materializar algo, você precisa sustentar em você o que você quer. Ou desafio, 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 até que você mude a programação e a forma que você age na vida. Não tem outro caminho. Então você precisa aprender a sustentar a sua frequência, a sua criação. O seu magnetismo é aquilo que vai atrair. Então, ele vem do campo quântico do coração, que é, repetindo, você pensou uma coisa, sentiu uma coisa e falou outro, ferrou. Temos que estar alinhados. Tá, Kelly, mas eu vou estar sempre alinhado? Claro que não. É claro que não. É por isso que é constância. Constância no processo, constância em si mesmo. Você pode ser a pessoa iluminada da vida. A pessoa iluminada, tá? Você vai ter desafios e nesses desafios você vai ter que. Isso sempre vai acontecer. Chega um momento que você sustenta essa energia e aí tudo fica mais fácil. Tudo começa a acontecer fluidamente. Mas é no momento que você consegue sustentar essa energia. Então, o seu magnetismo pessoal, ele é esse campo que ele atua antes mesmo que você fale qualquer coisa. Antes mesmo que você expresse qualquer som, qualquer barulho, qualquer palavra. Essa energia, ela chega antes, essa energia que você emana daquilo que você quer, tá? E aí, se você não tem falado, sentido positivamente, falado não. Se você não tem sentido e pensado positivamente rumo àquilo que você quer, passando pelos processos e fazendo as estratégias, não importa o que você fale, a palavra não tem peso sobre aquilo que tu quer criar, se você não estiver em ressonância. A palavra tem peso naquilo que você de fato não vai criar. E aí aparecem as resistências. Por que que eu faço, faço, faço e não crio aquilo que eu quero? Porque você está em divergência. E é preciso um processo, um caminho que você sustente a vibração, a energia daquilo que você quer. Bert Hellinger dizia: a alma, ela sente quando a palavra é vazia. A alma sente quando a palavra é vazia. Ou seja, se aquilo que você está falando não te leva a lugar nenhum, não tem peso dentro de você, realmente está ali alinhado, você realmente sabe o que você quer, para onde você vai, e quais são os desafios que você tem para passar dentro desse processo daquilo que você quer realizar na tua vida, tá? A verdade não está ali.
está só num querer ilusório. Só num querer ilusório daquilo que você acha, entende que precisa acontecer na sua vida. Mas o que realmente cria é a sustentação que você dá para isso mesmo. Tá mudando de fato o seu campo magnético. Mudando de fato a sua voz, a sua expressão, a sua vida. Tá? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no chat. Ok? Ok? Então, no nosso campo de magnetismo, nós temos três forças atuantes o tempo inteiro. O tempo inteiro você tem três forças. Essas três forças são a coerência interna, tá? Pensar, falar e agir. Tudo tem que estar alinhado ao seu propósito, aquilo que você realmente quer. Você tem que falar como você pensa e agir conforme você falou. É muito bonito quem fala muito bonito, quem fala para os outros o que tem que ser feito, quem está sempre julgando a vida dos outros, quem está sempre olhando para o outro dizendo como ele deveria estar fazendo diferente, mas quando chega na hora dessa pessoa realmente fazer algo diferente, ela não faz. Ela sabe falar lindamente, mas quando chega na hora dela realmente sustentar o que ela fala para os outros, não acontece. Tá? Então, coerência interna, você tem que ter coerência. Presença energética, estar inteiro naquilo que faz. Eu estou aqui dando aula para vocês. Eu tenho que estar inteira aqui no que eu estou fazendo. A minha presença tem que estar aqui. A maioria de nós está executando um trabalho, por menor que seja, pensando em mil coisas ao mesmo tempo, se distraindo com bobagens e não foca naquilo que tem que ser feito. Foco. Foco traz uma linguagem diferente e faz com que você concretize as coisas que você quer. Então, tenha foco naquilo que você está fazendo. Propósito emocional. O propósito emocional é por quê? Por que eu faço isso? Por que eu quero isso? Tá? Então, quando eu falo assim, o que você quer? O que eu quero tal coisa. Sustente. Por que eu quero isso? Você tem que saber por que você quer isso. Se você não sustentar o seu próprio porquê, você vai chegar lá, por quê? Por que que tu vai chegar nesse lugar? Por que que tu acha que tu vai chegar nesse lugar? Você está me entendendo? Então, o que eu quero? Ok, eu quero tal coisa. Por que eu quero? Sustentação emocional precisa haver. Eu quero porque isso, porque isso, porque isso, porque isso. Porque isso me fará sentir assim, assado, tal coisa. Eu preciso sustentar internamente, emocionalmente, aonde eu quero chegar. Ou, ou não acontece, por quê? Porque não tem força. Não tem força vibracional, não tem força energética. Você começa a seguir o caminho e você para, e você trava no meio dele. E daqui a pouco você não sabe mais o que fazer. Daqui a pouco você diz, estou perdido de novo. Você não está perdido. Você só não tem sustentação daquilo que tu quer. Tu só não tem campo vibracional sustentando. Você só não tem constância de fazer o que precisa ser feito. Não é que você está perdido, perturbada, cabeça confusa, não. Você ainda não firmou um propósito real daquilo que você realmente deseja e quer. E é simples. É somente isso. É simples. Não é difícil. Só precisa sustentação e constância. Você precisa sustentar. Você precisa permanecer no ambiente que te mantém elevado, que te mantém consciente, que te mantém presente. Por isso que o Permitindo-se Prosperar existe. Permitindo-se Prosperar existe porque não é um grupo de tratamento para você fazer um mês. Não é. Por quê? Porque você não vai conseguir depois sustentar. Você tem que estar permanentemente nesta frequência, nesta consciência elevada, nesta percepção o tempo inteiro, tá? Então, como que a gente se mantém alinhado a essa energia daquilo que eu criei e agora isso vai manifestar, movimentar a minha vida e me manter, né, nessa linha tênue daquilo que eu idealizei e agora vou conseguir materializar. Muitos já materializaram coisas incríveis, mudanças internas incríveis, conquistas externas incríveis. Por quê? Pelo tempo de constância e permanência. Então, como que eu me mantenho alinhado a essa energia de criação, tá? Coisas simples que você faz no dia a dia. Motivação só começa
quando você cria ela. Não existe uma motivação. Ai, acordei feliz, animado todos os dias. Isso não existe, isso é uma ilusão. Então, quando muitas pessoas falam assim, ai, me falta ânimo para conseguir. Sim, ânimo é algo que você cria. Motivação é algo que você cria. Você tem que criar isso. Não vem de graça. Não vem no estralar dos seus dedos. Então, quando que você cria a motivação? Ao momento que você acorda. Você acordou, nesse momento você tem que compreender. Você está na criação de tudo. Tudo que você emana responde de volta. Isso é a lei do retorno. Você está na criação de tudo. Como que você acorda todos os dias? O que você fala para si mesmo? O que você faz ao acordar? Isso cria sua motivação diária. Isso está alinhado com aquilo que você deseja ou não? Você já acorda vendo vários problemas que você tem para resolver durante o dia, e já colapsa a tua mente com como é que você vai fazer tudo isso? E você já entra num estado de, meu Deus do céu, tá? Então, isso é motivação. Outra coisa, blindagem vibracional. Então, como você acorda, como você se alinha no momento que você acordou, tá? Eu uso o quê? Eu uso devocional, que eu faço sempre, uma leitura da Bíblia. Os encantamentos que eu passo no Permitindo-se Prosperar são os que eu faço, são os mesmos que eu faço em mim. Então, eu acordo, eu pego o celular, não para ver resposta, nada no Instagram, nada. Eu abro, vou lá no grupo, a maioria das vezes eu já envio para vocês novamente, e o que eu faço? Eu faço aquelas frases em voz alta. E sempre no final eu digo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Usa-me, Senhor, como instrumento da vossa paz. Usa-me, Senhor, como instrumento da vossa paz. E isso me traz o quê? Consciência. O que é que eu quero? Por que eu quero? Então, o que eu faço? Eu tenho que estar consciente. O que eu quero? Por que eu quero? E isso vai me levar ao. Então, o que é que eu faço? Mediante aquilo que eu quero e por que eu quero. Vocês estão entendendo? Não é eu quero isso e pronto, agora tudo vai me acontecer. Isso é importante. O nosso cérebro só cria aquilo que você for capaz de experienciar. Experiência pode ser tanto real quanto imaginária. O cérebro ele não entende se aquilo está acontecendo de fato ou não. Toda vez que você pensa algo ou volta a uma história do passado, o seu cérebro está entendendo que aquilo está acontecendo. Seu cérebro não distingue real de imaginário, mas ele consegue criar aquilo que ele consegue conceber. Então, quando você faz uma dinâmica de visualização, ontem no grupo eu passei uma, tá? Bem poderosa ainda falando nisso. Espero que vocês tenham feito. Quando você consegue conceber, teu cérebro consegue conceber aquela visualização, ele não entende se isso é imaginário ou é real. Tudo é real. Se você pensa coisas destrutivas, negativas, de dor, de sofrimento, ele não entende o que você está pensando. Ele entende que aquilo é real. Está acontecendo na sua vida. Estou me permitindo nas donzelas, no café com elas, e quando vejo, estou eu lá onde não devo, mas percebo rápido isso agora e retorno. Isso. E é isso, ó, a Mayra tá no Permitir-se Prosperar, no Café com Elas, no Resgate da Donzela. É uma coisa diferente da outra. Cada uma traz um nível de consciência, um nível de tratamento, um nível de percepção, a nível de mente, energia, alma, ações, relacionamentos, tá? Por isso, cada coisinha no seu lugar. Não tem como ter tudo no Permitir-nos Prosperar. Não tem como ter tudo no Café com Ela. A gente precisa separar as coisas, senão fica uma confusão, tá? Então, aí fica mais um convite. Café com Elas é para quem? Para mulheres que querem conhecimento sobre relacionamento, emaranhamentos sistêmicos, problemas que se estão atraindo na vida e não sabem por que está acontecendo, dentro de relações, né? Café com Elas, R$ 39,90 por mês. Até maio, junho vai ser esse valor, depois vai aumentar. E Resgate da Donzela abre em maio, tá? Então, vocês ficam ligados. Então, ferramentas para sustentar essa frequência. O o acordar, saber o que eu quero, por que eu quero e o que eu faço para sustentar isso. Suas palavras matinais, elas são chaves para como será o seu dia. Por isso é diário. Por isso é diariamente.
Ah, eu posso fazer comandos para a semana inteira? Não, não pode. Não, não pode. Você tem que se responsabilizar por aquilo que você quer. É diário. Ah, eu fiz na segunda, agora eu faço na outra segunda. Tá bom. Veja se vai funcionar. Duvido, não vai funcionar. É diário. Segundo, blindagem vibracional. Gratidão ativa. Seja grato o tempo inteiro. Kelly, meus dias são um desastre. Pois é, seja grato por esses desastres. O que é que tu tá aprendendo com eles? Ou você continua no drama e na vitimização de que você não é responsável por isso? Volta a falar lá em cima, você é criador de tudo. Por que é que você está criando tanto problema na tua vida? Por quê? Pare e pense. Palavra consciente. Ouça o que sai da sua boca. Ouça o que sai da sua boca. É simples. Perceba a energia, o tom que sai da sua boca. O que realmente você quer comunicar, tá? Eu falei na aula passada, fala um monte de asneira para depois dizer assim, não foi isso que eu quis dizer, foi isso que você quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer, não adianta remediar depois. Ah, eu não sei me comunicar direito. Então aprenda. Então, antes de falar bobagem, silencie e repense. E quando as palavras saírem da sua boca, ouça o que você está dizendo. É assim que nos tornamos conscientes. Da palavra, isso que é palavra consciente. Ouça o que você está dizendo. Ouça como você está dizendo. Ouça a energia que tem ali. É uma energia de empoderamento? É uma energia de vítima? É uma energia de drama? Que tipo de energia tem ali? Tem firmeza no que a tua voz fala? Nas palavras que você profere? Autoobservação é a terceira. Quando começar a reclamar, criticar, justificar, dramatizar, vitimizar, pare. Não continue. Pare no meio. Respire fundo. Analise novamente o que é que você está dizendo. Por que é que você está dizendo isso? O que é que tu quer com isso? Aonde é que tu quer chegar? Qual é a sua manifestação e criação? Está coerente com isso que você está dizendo, falando? Não está? Então pare. Respire fundo. Lembre do o que eu quero, por que eu quero. Tenha base sustentação emocional daquilo que você realmente quer. E se não estiver alinhado com aquilo que você quer, pare, respire, reprograme. E aí volte em algum áudio de desprogramação ou de reprogramação, faça eles mais e mais e mais vezes, até que você tenha consciência do que é que está dizendo, por que está dizendo, tá? Então, o universo, ele não responde aquilo que é um desejo ardente em mim. Ah, eu quero tal coisa. Ele não responde aquilo que tu quer. Ele responde aquilo que tu vibra. Aquilo que você tem de coerência. Amor, joga isso aqui fora e pega um café quentinho para mim. A sua coerência, ou seja, pensamento, sentimento, expressão. Tem que estar alinhado. Ou você vai ter muitas coisas, menos aquilo que você realmente deseja. Vai ter desafio, desafio, desafio em cima de desafio. Por quê? Porque não consegue sustentar a mudança interna em você. Aquilo que você precisa fazer não depende de ninguém mais além de você. Tá? A lei do retorno, entrando. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma pergunta? Vocês têm pergunta, fazem. Temos mais. Nossa, como passa rápido. 10 minutinhos. Então, lei do retorno. O que você emite, o que você emite retorna sempre com mais força. Por que que eu falei que a pessoa que não está consciente, que não está sustentando aquilo que quer, vai ter desafios, desafios, desafios em cima de desafios? Por quê? Porque é isso que você está emanando. Você está emanando problema, você está emanando desafio. Você não sabe o que tu quer e por que tu quer, para se responsabilizar por suas ações. E você vai indo, vai indo, vai indo, vai levando a vida, vai fazendo do jeito que dá, né? Vai reagindo às situações de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, você tem que estar consciente daquilo que tu quer. Tudo que você fizer, falar, sentir, a lei do retorno está sempre atuando, você querendo ou não, você acreditando ou não, não é sobre o que você acredita, é sobre aquilo que você emana o tempo todo, tá? A nossa mente, ela pode conceber tudo que você acredita. Então, o que realmente você acredita?
Você tem que se perguntar. E aí a gente volta lá para o início da aula. Você pensa uma coisa, sente outra e fala outra. Por que que você quer o que quer? Eu quero o que quero para provar algo para alguém. Sua energia está ali. E aquilo que você emana volta. Quer provar o que para quem? Realmente isso que tu quer é algo real, sincero para tua vida? Ou é para mostrar para alguém, ou é para me vingar de alguém? O que é que tu quer? A energia está ali contida naquilo que você quer. Você tem consciência disso? Daquilo que você quer realmente? Você atrai o que você pede com fé. Nem sempre, Mari. Nem sempre você atrai o que você pede com fé. Porque você pode estar pedindo com fé e, como eu falei antes, minutos depois, você começa a viver uma vida incoerente àquilo que você está pedindo. Você não sustenta aquilo que você está pedindo. Então é preciso sim acreditar, ter fé, confiar, sim, e fazer o por onde isso acontecer. Então, é aquilo que eu falava da oração, não adianta você pedir com fervor de fé, sair do pedido e o dia inteiro fazer tudo errado e incoerente com aquilo que você pediu. Deus nos deu o poder de criar as coisas e as habilidades, né? Então, tem que ter consciência do que é que eu estou pedindo com fé, que é aquilo que eu acredito, mas como eu sustento. É justamente essa pergunta da Mari é muito boa. Essa pergunta não, essa afirmação que ela fez. Você atrai o que você pede com fé. Nem sempre. Muitas vezes você pede com fé, mas você não sustenta o pedido que tu fez. Vai acontecer? Não vai. Vai levar muito tempo. E essa é a questão. Essa é a questão. Você tem que sustentar aquilo que você realmente quer. Entendeu, Mari? A diferença? Tá? Entendeu? Que sim, tem que pedir com fé. Vou atrair? Vou. Se eu tiver coerência nisso. Se você quer. Aquilo que eu falei do marido, da esposa. Ah, eu quero um esposo maravilhoso. Tá, você é maravilhosa? Não adianta pedir com fé um esposo maravilhoso. Não adianta. Não adianta. Se você não é uma mulher que é maravilhoso para dar primeiro o que esse homem precisa para poder receber, não vai atrair. Tá? Vai atrair quem? Alguém que vai te ensinar aquilo que você precisa aprender ainda. Vai te ensinar aquilo que você ainda precisa aprender. É assim que funciona, tá? Por que que muitas pessoas falam que a lei da atração não funciona? Porque estão no lugar do só eu peço e atraio. Por isso que muitos falam que não funciona. Não, não é eu peço e atraio. É eu peço, sustento, vibro, passo pelo processo, tenho constância nele e aí eu atraio. Não é mágica. Não é mágica. É consistência. É ter consolidação daquilo que você realmente quer. O que eu quero, porque eu quero. Bem assim. Isso aí. Tá? Então, a lei do retorno é assim. Você emanou, você falou, você pensou, você fez. Isso volta multiplicadas vezes com mais força para você, tá? Então, nós temos que estar conscientes do que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou falando, como é que eu estou agindo o tempo inteiro. Todo o tempo, autorresponsabilidade. Tudo quanto o homem semear, isso também ele colherá. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isso também colherá. O que é que você semeia? Hum? Ah, eu sou a pessoa mais boa e maravilhosa do mundo. Eu ouvi no sábado umas 10 vezes a mesma frase numa série que eu estava assistindo e me chamou a atenção essa frase. Eu falei, nossa, então de novo falando essa frase, de novo falando essa frase. E a frase era: não confie em pessoas muito boas. Eu fiquei pensando, falei, nossa, né? Não confie em pessoas boazinhas. E aí eu fiquei matutando sobre essa frase. E aí, lá no Café com Elas, a gente falou muito, a gente fala muito sobre esses arquétipos, né? Então, a boazinha, o que acontece? A boazinha é a maior toxicidade que existe. Por quê? Porque ela é boazinha porque ela quer algo em troca. Ela quer ser vista, amada, correspondida do jeito que ela quer. E quando isso não vem, é uma grande frustração e decepção, né? Então, nós temos que ter cuidados com aquela pessoa que está sempre muito boa demais. Nós temos que aprender a dizer não.
E muitas vezes no arquétipo, né, nessa posição de boa demais, eu não digo não para ninguém. E aí eu vou me matando. Toxicidade interna consigo mesma, tá? Então, tudo quanto o homem semear, isso também colherá. O que você colhe. A lei do retorno, ela é garantida, tá? Ela é uma garantia divina. Nada é neutro. Nada é neutro. Aquilo que você fala não foi sem querer. Tem algo ali escondido. Aquilo que você faz sempre vai ter ação, sempre vai ter reação física. Toda ação tem uma reação, tá? O que você lança, retorna. O que você afirma se multiplica. Quer que tá saindo da sua boca? O que você afirma se multiplica, tá? Então, por isso a comunicação, a forma como você expressa, pensa, age, tudo isso é uma comunicação. A sua expressão corporal é uma comunicação. A sua energia é uma comunicação. Tudo isso é comunicação, tá? E são sementes espirituais. Ou seja, é o que é que tu tá plantando. Isso tudo são sementes espirituais. O que é que tu tá plantando? Tá? É você que tem que ter consciência disso e responsabilidade sobre isso, tá? Então, perceba, você elogia com verdade as pessoas, sai do seu coração mesmo, você recebe honra, gratidão. Você critica o tempo inteiro com julgamentos, o que você atrai? Resistência. Aquilo que tu quer trava, tá? Você ora com dúvidas, que você atrai falta de respostas, falta de uma coerência na vida, tá? Então, recapitulando, motivação ao acordar, declare. Tem as afirmações do permitindo-se prosperar, ou vocês podem fazer as suas. Decrete. Motivação é ao acordar e você é responsável por isso, tá? Quando vêm as suas palavras durante o seu dia, pare e dê pausas de consciência. Quando você falar algo, perceba como você se sente ao falar. E daí se pergunte, o que eu estou criando com essa frase? O que eu estou criando com essa palavra? O que eu estou criando aqui? Essa emoção, essa fala sustenta o que eu quero viver? Ou é incoerente a tudo aquilo que eu quero? Por que é que eu estou dizendo isso? Aí você toma consciência, eu preciso mudar isso aqui, tá? O que eu emanei hoje para o mundo? Estou sendo fiel à criação que eu quero? Estou sendo fiel à criação que eu quero? Eu estou querendo muito, muito, muito algumas coisas e não estou fazendo por onde nada, né? Isso cabe a quem? A nós. A nossa autorresponsabilidade. Deixa eu ler aqui do Instagram, que no Zoom não tem nenhuma pergunta. Eu sempre dizia que as pessoas estavam crescendo e eu não. Um dia falei comigo, o que você está fazendo para chegar lá? Desde então fiquei e evolui muito profissionalmente e financeiramente em menos de um ano. E isso sustentou. Isso vocês têm que entender, sustentação. Sustento. A Kelly está no Permitindo Prosperar 2 anos, desde o início. E, e eu que vivia falando que ia demorar muito para isso acontecer. Pois é, mas ó, o que que ela diz? Eu vivia falando que ia demorar muito para isso acontecer. O que é que sustentava a criação dela? Que não ia acontecer, que ia demorar muito. Precisa estar consciente disso, tá? Olha só que interessante. Ela mesma disse, eu que vivia falando que ia demorar muito para acontecer. Onde estava a sustentação do que ela queria? Que ia demorar muito. A partir do momento que ela tomou consciência disso e mudou as afirmações, mudou o conceito dela, como ela disse, em um ano, tive muito dinheiro e muito crescimento profissional. É assim que funciona, tá? Então, meu convite para vocês, o Permitindo-se Prosperar, próximo mês começa dia 5/4. O Christian vai chamar vocês logo, logo. Continuem. Dúvidas, chame o suporte, me chame, tá? Amo vocês. Vocês são lindos, maravilhosos. A Isabel que tá com a câmera ligada, ó. Beijo. Beijo, amiga. Boa academia. Quem não tá com a câmera ligada, beijo para vocês também. E pessoal do Instagram, na segunda, mais uma vez, eu vou ter a aula aqui no dia 31 para vocês, aberto. E depois, quem quiser, os tratamentos, as aulas, tem que entrar no Permitindo-se Prosperar. Beijo, Flávia! Tem que entrar no Permitindo-se Prosperar, tá? As inscrições estão abertas, link na bio. Estamos com um novo formato agora, com atendimentos, com áudios e mentalidade, com aulas, tá? E tudo vai estar na plataforma Hotmart e no WhatsApp.
tá? Então, valores, condições, como que funciona, link da bio, permitindo-se prosperar, vai dar direto no WhatsApp do suporte, ele vai te dar todas as instruções que você precisa, tá? Beijos, até depois. Quem tá no Permitindo-se Prosperar, depois eu vou falar com vocês. E vocês no Instagram até segunda-feira ou nos stories. Beijos. Gratidão. Beijo, gente.